A próxima questão, eu acho que essa foi a questão mais legal da listinha, né? Então vejam só, vamos lá. A velocidade média do som no ar é 340 metros por segundo. Na água é 1.450 metros por segundo. E no vidro, essa velocidade é 5.100 metros por segundo. Uma mesma onda sonora penetra verticalmente em um recipiente contendo ar, água e vidro. Nessa ordem, conforme figura. Então está aqui uma figura, uma fonte sonora. Está aqui uma fonte sonora e penetra aqui o som nessas camadas aqui. O som está sendo emitido aqui, ó. As ondas sonoras seguem aqui, ó, penetrando nessas camadas de ar, água e vidro. Aí pergunta-se, à medida que vão ocorrendo as refrações do ar para a água e desta para o vidro, aí faz uma série de afirmações aqui, ó, sobre a frequência e o comprimento de onda. Então vejam só, prestem atenção. O som aqui, ele está saindo de um meio para outro, né? Então ele primeiro aqui está no ar, ó, o som aqui, ó, a onda sonora caminha pelo ar. Depois essa onda, ela caminha pela água. Então tá aqui a onda na água. Então veja, quando ela passa do ar para a água, ela já sofre uma refração porque mudou de meio. E por fim, essa onda ela passa para o vidro. Então ela se propaga aqui no vidro, sofrendo outra refração. Aí vamos entender aqui o processo. Olha só, a gente já viu que a velocidade de uma onda, ela pode ser dada pela equação fundamental da ondulatória, que é lambda-f, onde a velocidade depende do meio em que a onda se propaga e a frequência depende da fonte que está gerando a onda. Então, olha só o que a gente tem. No ar, a gente tem assim, ó, a velocidade da onda no ar, o texto diz que é 340 metros por segundo. A velocidade da onda na água, o texto disse que é 1.450 metros por segundo. E a velocidade no vidro, o texto traz que é 5.100 metros por segundo. Então, veja, em cada meio a velocidade é diferente. Então, vamos analisar. E a frequência depende da fonte. A primeira alternativa diz assim: a frequência de vibração da onda aumenta e seu comprimento de onda diminui. Então, veja, a gente está dizendo aqui que a frequência depende da fonte. Então, depende da fonte aqui, ó, que está emitindo a onda. Então, a frequência no ar, na água e no vidro vai ser a mesma, porque a fonte é a mesma. Então, a frequência de vibração aumenta? Não, está errado. A frequência não aumenta, a frequência é a mesma, porque a fonte que está gerando a onda é a mesma. Então, o A já está errado. O B, a frequência de vibração da onda e seu comprimento de onda diminuem. Então, está dizendo que a frequência diminui. Também não, porque depende da fonte, a fonte é a mesma. Letra C, a frequência de vibração da onda permanece constante, certo? E o seu comprimento de onda aumenta. Então, vamos fazer essa análise aqui. A frequência permanece constante, ok. Agora, o comprimento de onda aumenta quando passa do ar para a água e da água para o vidro. Então, veja o que é que está acontecendo aqui. A gente tem a seguinte relação,
que a velocidade do ar, que é 340 metros por segundo, a velocidade no ar, ela é menor que a velocidade na água, que é 1.450 metros por segundo, que por sua vez é menor que a velocidade no vidro. Então a gente tem essa ideia aí. Então percebam, a frequência de vibração permanece constante, ok. E o comprimento de onda aumenta, ó. A gente tem lá que a velocidade sendo lambda f, significa que o comprimento de onda vai ser a velocidade pela frequência. Então, olha o que a gente teria aqui. O nosso comprimento de onda, ele seria a velocidade do ar sobre a frequência, né? Isso é o comprimento da onda no ar. O comprimento da onda na água, velocidade na água sobre a frequência. E o comprimento de onda no vidro, da onda quando se propagasse no vidro, seria a velocidade do vidro dividido pela frequência. Mas a frequência é o quê? F é constante. F não muda. Então, se F não muda, veja, aqui eu estou aumentando o valor da velocidade, quando sai da água do ar para a água e da água para o vidro, eu estou aumentando o valor da velocidade. Então, eu estou aumentando o numerador aqui, ó, esse numerador, ó, que eu vou dividir pela frequência que é constante. Então, se eu estou aumentando o numerador, significa que o resultado dessa conta aqui, velocidade sobre frequência, está aumentando. Então, o comprimento de onda no ar é menor que o comprimento de onda na água, que é menor que o comprimento de onda no vidro. Então, significa que o comprimento de onda está aumentando, porque o resultado dessa conta é cada vez maior, uma vez que o denominador é o mesmo, porque a frequência é constante, e eu estou aumentando o valor do numerador, que são as velocidades, conforme o texto nos mostra aqui. Então, o letra C já é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. O D, a frequência de vibração da onda diminui. Não, frequência depende da fonte. A frequência de vibração da onda permanece constante e seu comprimento de onda diminui. Não, por nossa análise aqui, a gente viu que o comprimento de onda aumenta. Então, o nosso gabarito é letra C.